Boa noite, paz do Senhor. É uma honra estar podendo estar aqui nessa igreja aqui. Aqui foi o lugar que eu comecei a vir. Quando eu comecei a caminhada com o Senhor, eu lembro que essa igreja era virada para cá ainda. Hoje já mudou. E muitos não devem me ver eu por aqui, que eu não congrego aqui nessa igreja. Sou do núcleo do CDHU. Aí quando precisa da gente vir aqui para cima, aí eu venho. Mas primeiramente eu sou bem dizer, cria dessa igreja aqui. Meu líder está aqui na igreja, é pastor aqui na igreja até hoje. E para muitos me conhecem, meu nome é Márcio. Já faz 13 anos que eu sou convertido. Faz 13 anos que eu venho na caminhada com Cristo. Sou casado com a Maria, muitos conhecem ela aqui. E espero que nessa noite eu possa passar um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Essa palavra aqui Deus ministrou muito no meu coração, que há uns 3 domingos atrás, uma irmã foi pregar na igreja de CDHU e pregou sobre Jonas. E Deus ministrou muito no meu coração sobre a palavra dela, naquele dia lá. Aí eu procurei saber mais, entrei mais a profundo na palavra, para poder estar estudando certinho como foi a vida de Jonas aqui. Então, provavelmente eu vou passar aquilo que Deus ministrou no meu coração e muita coisa que eu procurei. Amém? Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça essa noite, pedisse para Deus estar ministrando a palavra no seu coração, assim como Ele ministrou na minha vida, já que Ele venha falar com você. Amém? Senhor Deus, ó Pai, coloco diante de Ti a minha vida, Deus. Pai, que nessa noite eu venha passar aquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração, Pai. Que não seja eu neste lugar, mas seja a sua voz, seja aquilo que o Senhor quer que eu ministre aqui, Pai. Por isso eu entrego a minha vida diante do Teu altar, Pai, porque eu sou Teu servo e diante de Ti eu me coloco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Procurando estudar a Bíblia, Deus ministrou muito aqui sobre a vida de Jonas. E se a gente parar para analisar, aqui nós estamos no Antigo Testamento. Para Jonas ter essa intimidade com Deus, Deus está falando com ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Porque Deus falou diretamente com ele, vai para Nínive. Vai para Nínive. Então, não era qualquer um que ia falava, porque antigamente aqui no Antigo Testamento, só o sacerdote que tinha mais intimidade com Deus para poder falar. Não era qualquer um assim como a gente tem hoje, que Jesus já morreu naquela cruz, hoje nós temos total acesso para poder falar com o Senhor. Não, naquela época lá, se você parar para analisar, ele tinha uma certa intimidade. E tanto é que na hora que Deus fala isso, ele treme de medo e vai para o outro lado. Mas por que será que ele tremeu de medo? Procurando estudar certinho, Nínive era uma cidade muito grande, só que as pessoas que moravam em Nínive eram bárbaros, eram pessoas muito cruéis, pessoas que matavam pessoas só porque queria mesmo. Eu procurei na internet saber, muitos historiadores falam que eles decepavam cabeça de pessoas, eles picavam pessoas ao meio para ter medo. E tanto é que Jonas aqui, na hora que fala de Nínive, ele fica igual a Ananias. Igual a Ananias, quando Deus fala para Ananias ir lá orar para Paulo. Orar para Saulo, na hora que Deus fala para Ananias, vai lá e ora para meu servo Saulo, na hora que ele descobre quem que é, fala assim, não Senhor, não vou lá não, ele mata os judeus. Aqui ele fica mesmo na mesma situação, porque
ele conhece a fama que é a cidade de Nínive. São pessoas cruéis, pessoas que matam mesmo. Eles entravam na cidade, eles matavam tudo, as pessoas que eles podiam pegar para matar. Porque eles eram bárbaros nessa hora. Então a gente vê o medo assolando ele. O medo assolando ele, de medo de buscar essas pessoas que eram muito ruins. Mas mais para frente, se a gente parar para analisar, ele desce e vai direto para Tarse, que ele vai pegar um navio para ir para Tarse. Mas quando a gente tem um propósito com o Senhor, não adianta a gente querer fugir. Se o Senhor mandar a gente fazer uma coisa, a gente tem que obedecer. Muitas vezes é melhor obedecer do que sacrificar, porque você tem que obedecer. Ele não obedeceu a Deus. Ele pegou um barco e desceu. Muitas vezes tem crente, existe crente, que está passando pela luta. E aonde ele vai, ele leva essa tribulação junto. Tem pessoas que quando a gente tenta ajudar pessoas que estão sendo tratadas por Deus, a gente também leva pancada junto com a pessoa, porque não adianta a gente querer. Deus está fazendo, o que ele fez? Ele entrou dentro daquele barco, as ondas vinham enormes, as pessoas tudo com medo lá dentro, e ele com medo de Nínive, mas lá dentro ele não estava com medo, por quê? Na hora que as pessoas falaram da tempestade, das ondas que estavam lá, ele falou, não, isso aí é porque eu estou aqui. Olha para você ver, ele já sabia o que aconteceu. Ele não estava com medo, tanto é que ele já, se for parar para analisar, já queria morrer, porque pegaram ele, jogaram dentro do mar. Jogaram ele dentro do mar. Aí começa a verdadeira história de Jonas mesmo. Lá dentro do mar. O que podia ter acontecido com ele? Ele podia ter morrido. Quando ele caiu naquele mar, morrido afogado, num lugar muito distante, como você vai conseguir nadar? Eu lembro eu uma vez, nadando no Rio Grande ali, eu pulei, acho que estava uns 150 metros longe da margem, quase que eu não chego. Eu achei que eu ia morrer, não conseguia nadar. Aí você para analisar ele lá no meio do mar. O que acontece? Vem um peixe enorme, engole ele. Aí a gente fala, esse peixe veio aí, mas por quê? Quais são os propósitos de Deus ter feito isso aí? Engolido um homem lá, para quê? Aí a gente para mais para frente e começa a analisar. Ele não foi só engolido, já foi cuspido, não. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. 3 dias, 3 noites. Como que essa pessoa consegue ficar viva 3 dias, 3 noites dentro de um peixe? Como? Sem água, sem comida, a gente para, e dentro de um peixe o ar, se a gente parar de respirar, como que fica? O peixe está lá dentro do mar. Há coisas que a gente não consegue entender quais são os propósitos de Deus, mas para Deus nada é impossível. Se a gente parar para pensar e olhar na Bíblia, a gente olha, Lázaro ficou 4 dias morto. Jesus chegou lá e chamou, levante Lázaro. Lázaro veio e viveu. Então a gente não adianta tentar imaginar como que ele ficou vivo. Isso aqui são milagres de Deus. E voltando para Nínive, aquela cidade que ele estava com medo de chegar lá. Essa cidade aí, eles adoravam outros deuses. Adoravam muitos deuses. E um desses deuses era um Deus que vivia do mar. Quando o peixe gospe esse homem, ele sai da onde? Do mar. Para você ver, Deus preparou o caminho para ele, na cidade que ele estava com medo de chegar. Deus foi lá e preparou o caminho para ele. Muitas vezes Deus está preparando o caminho para a gente está correndo, está indo para outro lado. Está indo para outro lado. Mas Deus foi lá, levou ele lá e jogou ele lá. O que aconteceu? Eles adoravam um Deus que vinha do mar, ele veio do mar. Automaticamente já respeitaram ele. Só que ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que sair e pregar para essa cidade. Para essa cidade cheia de gente que matava, gente que podia ter matado até os judeus mesmo, porque ele tinha medo aqui, às vezes matava até os judeus. Ele estava com medo de chegar lá e do que ia acontecer. Mas automaticamente, na hora que ele começa a pregar a palavra de Deus,
ter um rebuliço naquela cidade. Ele não esperava aquilo, porque se você ler mais para frente, se você continuar lendo a história de Jonas, ela é muito interessante. Enquanto as pessoas começam a aceitar a Deus, começam a fazer as coisas, ver o tanto que eles estão errados, ele se entristece com isso. Tanto é que no capítulo 3, eu vou estar lendo desde o versículo 1, para vocês poderem entender. No capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aqui ele já tinha sido largado, o peixe já tinha largado ele. Aí no 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhos. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e se levantou do seu trono, e tirou de si suas vestes, cobriu de pano de saco, e assentou sobre as cinzas. Olha como que foi tão tremendo na hora que ele entrou para falar a palavra de Deus. Ele estava esperando uma coisa, ele já foi esperando uma coisa, que Deus chegava lá, eles não iam aceitar a palavra de Deus, Deus ia e matava, assim como fez Sodoma e Gomorra. Ele estava esperando isso. Mas na hora que chega lá, eles aceitam o Senhor, ele se entristece de novo. Ele não está aceitando isso. Não está aceitando. Muitas vezes estamos desse jeito. Nós olhamos o pecado aí fora, olhamos as pessoas cheias de pecados, pessoas ruins, temos medo de falar para eles que se eles aceitar Jesus, eles mudarem, nós temos medo do que vai acontecer. Temos medo do que vai acontecer. Ele não aceitou isso aí. Por quê? Pessoas ruins têm que sofrer. É o pensamento que ele estava aqui. Muitas vezes até o pensamento nosso. Pessoas ruins têm que sofrer. Isso aí eu tenho muito, porque eu gosto muito de assistir filme. E no começo do filme sempre acontece. O bandido vai lá, mata a família de uma pessoa, essa pessoa vai atrás dele. A gente fica torcendo o filme inteiro para aquele cara sofrer, para não ter um perdão sobre a vida dele. Só que teve uma vez, eu assisti um filme, o cara foi matou o irmão dele, foi matando um monte de gente. Chegou no final, na hora que ele entra para matar mais um, esse homem que ele ia matar, ele estava numa igreja pregando. Ele estava. Na hora que ele vê o rapaz lá que ia matar ele treme, mas continua a pregação, ele não para aquilo que ele estava fazendo. Ele não para. Aí acabou o culto, ele sai, vai conversar com ele. Aí ele fala pro rapaz que ia matar ele. Fala assim, ó, eu sei que eu fiz errado. Eu não sei se você vai me perdoar um dia. Só que depois ele enjoelha no chão, o rapaz está com o revólver na mão. Fala assim, ó, eu já te perdoei pelo que você vai fazer. Eu espero que um dia você possa me perdoar por aquilo que eu te fiz. Ele achando que ele ia matar, deu um tiro, não matou. Para você ver, eu já estava esperando a morte do outro rapaz. Mas para você ver o livramento de Deus. Ele liberou perdão. Mas aqui, se a gente parar com Jonas estava querendo que a cidade inteira morresse, fosse destruída, assim como Sodoma e Gomorra. Queria que Nínive, que era uma cidade de pessoas que matavam as outras pessoas, mas quem tinha ido lá pregar do Senhor para eles? Alguém tinha ido lá fazer isso aí? Não, foi só pregar até as crianças, até os animais. O rei decretou um jejum por causa do Deus que Jonas mostrou para eles, por causa desse Deus.
E ele se entristece por isso. Muitas vezes nós nos entristecemos por isso. Muitas vezes temos medo do que vamos falar para as outras pessoas aí, porque elas vão aceitar Jesus. Vão aceitar e nós não queremos que elas aceitem Jesus, porque elas são pessoas ruins, tem que sofrer. Porque são pessoas ruins, tem que sofrer, porque tem que pagar por aquilo. Não, não é assim o pensamento. Hoje em dia temos que mudar o nosso pensamento. Eu mesmo, muitas vezes, eu tenho que me policiar para não acontecer isso comigo. Que a gente, no dia a dia, a gente muitas vezes passa por lutas, por tribulações. Se a gente não vigiar, pelas raivas que a gente passa, a gente muitas vezes quer ficar amaldiçoando as pessoas. Isso é mesmo a gente sendo crente. A gente não aceita isso. A gente não aceita. Tanto é que Jonas, na hora que fala, ele sobe até um monte, fica debaixo de uma árvore, lá murmurando, pedindo para Deus tirar a vida dele. Olha como que ele era uma pessoa murmuradora. Deus fez o maior rebuliço dentro da cidade, transformou uma cidade inteira de pessoas que um rei fez as pessoas mudarem todas. E ele não, lá murmurando, debaixo de uma árvore. Deus é tão maravilhoso, até nessa hora. O sol está meio quente na cabeça dele. Deus vai lá, faz um milagre, nasce uma aboboreira, sobe, faz uma sombrinha para ele. Ele vai e descansa. No outro dia, Deus já manda um bicho lá, uma largata, vai lá e acaba com essa aboboreira. O que acontece? Lá vai o homem murmurar de novo, por causa do sol. Hoje nós temos crente dentro da igreja que só murmura também por causa disso. Deus faz um milagrezinho aqui, mas não vê o milagre que tem aí fora para poder estar fazendo. Nós não conseguimos ver o milagre que tem que ser feito aí por fora. Nós conseguimos ver só coisas pequenas que acontecem ao nosso redor. Na hora que Deus faz isso, ele desmaia. Ele desmaia. Só que começa a murmurar outra vez para Deus. Começa a falar para Deus, para que isso? Estava tão bonita aí. Você matou a aboboreira. Enquanto aí Deus repreende ele. Deus repreende ele. Em Jonas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Aí, então disse Deus a Jonas: e acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Aqui Jonas já está reclamando para Deus, por causa que Deus nasceu num dia e no outro já morreu. Disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira no qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. Olha só como que ele estava com a cabeça virada, ele ainda não tinha o coração virado por aquele povo ainda. Mas aí no 11 Deus dá o golpe final para quebrar ele. No 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha aqui, 120.000 homens. Imagina 120.000 homens. Brodowski acho que tem uns 25.000 habitantes, por aí. Mas vai dar quase 5 Brodowski. Olha o tanto de pessoa que acreditou no Senhor. Por quê? Porque o teimoso aqui foi lá e falou, mas ficou temando com Deus. Muitas vezes nós somos teimosos, nós temos medo do que Deus vai fazer nas outras pessoas e ficamos murmurando, porque estamos 10, 20, 30 anos na igreja, não fazemos nada. Vem uma pessoa aí que começa há pouco tempo, era uma pessoa mal aí no mundo, mas Deus resgatou ele, a gente começa a murmurar, falar, mas eu estou aqui na igreja há tanto tempo, e ninguém reconhece. Não é que ninguém reconhece,
Deus só vai reconhecer quando você vai fazer a obra. Porque se você não se levantar para fazer, Deus vai levantar outro. Se você ficar sentado, Deus não vai te chamar, Deus já te chamou. Mas você tem que levantar e ir fazer a obra. Que a obra de Deus não pode ser parada. A obra de Deus não para, a obra de Deus. A obra de Deus continua. Se eu não fazer a obra, Deus levanta outro no meu lugar. Porque Deus não precisa de mim. Eu que preciso de Deus. É eu que preciso do Senhor. Porque a minha vida sem Deus, ela era uma coisa. Com Deus, ela é outra coisa. Muitos não me conheceram antes de eu estar na igreja. Eu me converti, eu tinha 30 anos, eu me converti. Tinha 30 anos. Eu trabalho de carpinteiro até hoje, só que dos 20 anos até os 30 anos, eu bebi muito, eu fumava, eu bebia, eu fazia de tudo que você pensava nesse mundo aí. Eu era uma pessoa ruim mesmo, ruim. A minha família era uma família, quando nós não tinha ninguém para nós brigávamos entre si, a nossa família. Quando nós não tinha ninguém. Era uma família destruída, eu tinha um casamento destruído, eu tinha. Eu casado, eu chegava 3 horas da manhã, porque eu ficava para bagunça, e minha esposa em casa. Deus foi e fez o quê? Deus foi me restituir o meu casamento. Hoje, aquela pessoa que andava bêbada para a rua aí, pessoa que tomava 2 corotinhos por dia de pinga, eu tomava isso aí. Eu não tenho vergonha de falar quem eu era, porque se eu não falar quem eu era, as pessoas não acreditam que Deus pode fazer na vida das outras pessoas também. Acha que a gente vem de berço evangélico? Não, eu venho de uma família destruída. Meu pai e minha mãe não é convertido até hoje, nem meus irmãos. Mas eu oro para Deus chegar uma hora, Deus tocar no coração deles e saber como que é. Porque se fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Eu fui uma pessoa que andava, eu fui conhecer droga, eu já tinha 30 anos de idade. Eu fui conhecer droga. Eu chegava na minha casa drogado. Minha mulher, eu não sei se ela sabia, mas muitas vezes eu chegava drogado, eu virava à noite. Por quê? Porque eu fui conhecer droga. Depois de velho eu fui conhecer a droga. Quase destruiu tudo que eu tinha. Hoje eu tenho uma filha de 23 anos. Eu fui uma pessoa que, no carnaval, eu fui conheci minha esposa no carnaval, eu engravidei ela. Depois de 11 anos, eu fui me casar com ela, mas eu não fiquei 11 anos com ela. Nós ficamos separados, 11 anos nós ficamos. Depois de 11 anos, parece que foi um propósito de Deus sobre nossas vidas. Sobre as nossas vidas, Deus veio e nos uniu. Nos uniu. Eu já não tinha mais nada, eu já era uma pessoa, tanto é que ela ia na minha casa, ela chegava na minha casa. Na minha casa eu estava no meu sofá, que lá eu tomava conta de tudo. O controle ficava na minha mão, colocava uma cadeira do meu lado, o corote de pinga, ela sentada no sofá e eu bebendo pinga. Era o que acontecia na minha vida. Se eu não conhecesse Jesus, hoje eu acho que eu não estaria aqui. E muitas coisas eu devo agradecer ao meu pastor Alexandre, que eu creio que eles viam eu indo para o bar, eles falavam que viam eu indo para o bar, eles oravam para mim, para um dia eu ir para a cela. Tanto é que a oração deles deu efeito. Jesus me alcançou. Porque se não tivesse pessoas que pudessem pregar para mim, porque eu conheço a palavra há muito tempo. O pastor Valdeci já pregou a palavra para mim. Um dia que eu vim aqui, que eu subi aqui em cima, que eu fui tirar uma oferta, ele olhou para mim e falou, nossa, aí já me deu muito trabalho no serviço. Era para vocês verem o jeito que eu era. E Deus me resgatou. Eu era como essas pessoas de Nínive, eu era uma pessoa ruim mesmo. Eu não tinha dó.
Quando a gente pegava para brigar, nós queríamos matar as pessoas, porque nós não tinha dó. E como com uma pessoa dessa, Deus pode usar uma pessoa dessa? Hoje ela usa. Hoje tem pessoas que me me respeita eu pelo que eu sou. Eles falam, eu conheço, eu sei que Deus existe pelo que Deus fez na sua vida. Não tenha medo de se entregar por completo, não tenha medo de fazer os propósitos de Deus, mas também não corra daquilo que Deus tem preparado para você. Não corra. Hoje Deus ministrou muito no meu coração. Então um rapaz trabalha comigo. Ele veio e está passando por umas lutas muito grandes, mas muitas lutas. Ele veio e falou para mim, nossa Marcinho, o que será que aconteceu que eu estou nessa tribulação? Parece que Deus veio e falou assim, manda ele ler Jonas. Cheguei e falei para ele assim, pois você lê Jonas e tenta fugir dos propósitos de Deus. Ele falou, louco, mas você está falando isso aí? Eu falei assim, tenta, você está caçando para todo lado, mas tenta ler e ver o que está acontecendo. Porque Jonas, aonde ele ia, ele levava a tribulação até para as pessoas que estavam do lado dele. Eu falei isso para ele, ele falou, nossa, será que é isso mesmo? Eu falei assim, não sei qual é o propósito. Ora para Deus, vou orar mais, perguntar para Deus o que é. Eu falei assim, sei que Deus ministrou isso no meu coração. Então, irmão, que eu queria estar dizendo nessa noite, não tente correr dos propósitos de Deus. Porque se Deus te colocou naquele propósito, você pode ir para o outro lado, mas Deus vai te arrastar de novo para o propósito. Eu tenho parece um amor tão grande lá para a igreja de CDHU, já tentei para todos os lados. Tem vezes que eu chego e falo, vou correr daqui, mas não tem jeito, parece que lá a gente tem um chamado para lá. Uma vez me chamaram para ir visitar lá a igreja. Fui visitar, estou lá até hoje. Tanto é que nós começamos um núcleo na vila, eu desci a rua da vila, na época meu carro andava quebrado, eu tinha tanta vergonha que eu catava minha Bíblia, eu enfiava aqui para ninguém ver que eu tinha me convertido, que eu passava lá naqueles lugares, todos os lugares que eu descia, naqueles botecos onde tinha, as pessoas me conheciam, eu tomava junto com eles. Eu passava meio que envergonhado. Hoje não, hoje eu não tenho vergonha. Hoje aonde eu passo as pessoas me conhecem, mas não pelo que eu fazia, mas pelo que eu sou hoje. Que eles veem a glória de Deus sobre a minha vida. Eles não conseguem mais ver aquela pessoa de 14 anos atrás. De 14 anos atrás que fazia. Tanto é que eu entrei na igreja. Eu entrei fumando e entrei bebendo. Eu fiquei dentro da igreja mais 3 anos e meio mais ou menos, ainda fumando. Que a bebida que eu achava que era o mais difícil de eu parar, eu achava que era muito difícil eu parar de beber. Deus foi lá e tirou, parece que foi coisa de 2, 3 meses dentro da igreja, não tinha mais vontade, mas o cigarro não conseguia. Tanto é que, para vocês verem como que tem propósito, a cela nossa estava marcada, aí pegaram, me ligou e falou, nós não vai fazer cela hoje. Eu já estava dentro do carro, falei assim, vou descer numa cela lá embaixo então, de um outro pastor. Peguei e desci lá. Na hora que eu desci nessa cela, tinha um rapaz lá. O rapaz olhou para mim, na hora que estava orando, ele olhou para mim e falou assim, Deus está te dando uma espada hoje e está te libertando. Falei, vou tomar posse. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Porque ele usou aquele rapaz lá, hoje ele está na igreja, ele tinha desviado, mas hoje ele já voltou de novo para a igreja. Usou aquele rapaz. Quais foi? Se eu tivesse ido na minha cela aquele dia, eu não ia receber essa profecia. Para você ver como que Deus prepara as coisas. Parece que foi preparado naquele dia não ter a cela, e eu desci para outra cela para poder ter um milagre sobre a minha vida. E nesse dia eu ouvi o que Deus fez na minha vida. Então não desista, não tenha medo, não corra dos propósitos do Senhor. Se o Senhor tem um propósito na sua vida,
Pergunte para Ele, mas não tente ir com os seus propósitos. Às vezes não está dando certo. Pergunte para o Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que o Senhor quer de mim? Não tenha medo das coisas que muitas pessoas têm medo. Eu amo ver os jovens quando eles saem para pregar. Eles pregam para qualquer um aí. Eles têm um certo talento para chegar perto das pessoas. Eu já não consigo chegar. As pessoas têm que ter muita intimidade em poder chegar perto. Minha esposa mesmo, ela tem uma certa intimidade para chegar perto das pessoas e tocar nelas. Eu já não consigo. Eu lembro uma vez, um testemunho, estava eu e minha esposa, lá no centro de Ribeirão, uma mulher e uma menininha. Passou um rapaz, o rapaz chegou e pediu, a menininha estava com uma coca e um salgado. Ele falou, me dá um pedaço. A mulher puxou a menina de lado. Falou assim, me dá um gole, eu estou com sede. Nós passamos e vimos só essa cena. Ela andou acho que uns 20, 30 metros. 30 metros. Essa mulher virou de costa, chorando e saiu correndo. Aí eu saí atrás dela. As pessoas da loja, a moça foi assaltada, está correndo atrás. Eu falei, não foi assaltada não. Eu vim atrás acalmando o povo. Foi até o rapaz, falou assim, moço, vamos lá, eu pago para você. Eu pago, a intimidade que ela tem. Tanto é, eu não tenho essa intimidade, mas quando ela faz, eu estou junto com ela. Eu estou abençoando também as pessoas nessa hora. Porque eu posso não ser a pessoa que ora, mas eu sou o abençoador também. Porque quando compro as coisas, sou eu que abençoo. Então quer dizer que está eu e ela, nós somos um casal. Nós abençoamos as pessoas juntos. Ela faz uma coisa, eu faço a outra. Porque não adianta ela estar sozinha e não ter como fazer a outra coisa. Então, irmãos, que nessa noite você possa compreender o propósito de Deus na sua vida. Possa poder entender aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Não tentar fugir para o outro lado, achando que é aquilo que Deus quer para você. Primeiro ore, primeiro pense naquilo que Deus mostrou para você. Porque muitas vezes saímos sem pensar, saímos sem saber aquilo que Deus quer planejar para nossas vidas. E muitas vezes levamos pesos espirituais até para outras pessoas que não estão preparadas para isso, porque a tribulação que você está levando para ela, vai até para ela também, vai passar pelo vale junto com você, sendo que ela não podia estar nisso. Então nesta noite, guarde o seu coração, quando Deus falar, obedeça, não fuja, não seja um fujão assim como Jonas. Olhe para as pessoas com outros olhos, que muitas vezes olhamos as pessoas que faz mal, é como o pastor muitas vezes fala sobre o pecado. A gente tem que amar o pecador, mas não amar o pecado. Se a pessoa faz coisa errada, deixa que Deus vai tratar com ele, mas vai lá e fale da palavra de Deus. Fale desse Deus que pode perdoar ele. Porque muitas vezes pessoas não conhecem Jesus porque acham que já está automaticamente indo para o inferno pelo que ele já fez, sem conhecer esse Deus maravilhoso que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que morreu naquela cruz por nós. Morreu naquela cruz por nós. Ele morreu à toa naquela cruz. E outra coisa também que eu queria falar sobre Jonas. Aqui, essas pessoas de Nínive, elas são pessoas de promessas. São pessoas que em Gênesis, Deus fala para Abraão. Fala para Abraão aqui ainda, em Gênesis 12, 2. Eu vou estar lendo aqui. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No 3, abençoarei
os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não fala toda a família de Israel, não. Todas as famílias da terra. Falou do mundo inteiro. A terra é um mundo. Eles estavam debaixo. Mas eu acho que muitas vezes a gente não vê isso aí. A gente não vê, a gente acha que a salvação é só para nós. Não, a salvação é para toda a terra. Que eles são descendência aqui, ó. São palavras de propósito de Deus aqui. Deus falou. Eles são debaixo de promessa. Essas pessoas que estão aí, que vocês acham que não tem jeito, essas pessoas têm jeito sim. Porque Deus falou que elas são promessas. Então, que essas promessas vocês possam acreditar nessas promessas que estão aí fora. As promessas não é só aqui dentro da igreja, as promessas estão aí fora na rua. As pessoas que não têm mais jeito, essas são as verdadeiras promessas de Deus. Amém?